Com a sua Bíblia, assim, você vai abrir em Jó, capítulo 42, no verso 10. Quem está feliz por abrir a Bíblia aí? Abre a sua Bíblia em Jó. Esse é o Jó. Quando você abre a Bíblia, bem-vindo à igreja do avivamento. Como diz minha esposa, nós estamos em avivamento, amém? Jó 42, tem uma pessoa do seu lado que não conseguiu, ajuda ela. Jó 42, eu aconselho pegar a Bíblia bem no meio, assim, ó. Aí, se você ver Salmo, aí você vai para trás. O livro anterior, você vai encontrar Jó. Obrigado, equipe, por favor. Pode descer. Jó 42. Vou fazer uma votação aqui, se os irmãos querem que a equipe de louvor fique de pé aqui. Tô brincando, pode sentar. Fica, olha, Adriano. Fica. Todo mundo hoje vai assistir o culto de pé. Vai ser rápido, a gente já fica aqui já. No... Quem encontrou, fala eu. Quem não encontrou, fala me espera. Espero. Por que não? Quem está na igreja pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem está pela segunda também. E quem está há muitos anos também. Final do culto, você que está nos visitando, nosso desejo é que você conheça Jesus e aceite-o no seu coração. E o segundo desejo é que você vá lá na minha sala tomar um café comigo. Amém? Os irmãos que mandou esperar, encontrou? Diga amém. Todos que encontraram o texto diz amém. Glória a Deus. Ué, não tem como não encontrar, né? Tá aqui na lousa, no negócio. Está escrito assim, ó. Depois que Jó orou por os seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Eu vou ler porque você não acreditou nisso aqui. Tem que ler aqui mais uma vez para você acreditar. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente... Calma, pera um pouquinho. Antes de você dar glória a Deus, é que você, quando vê o pastor começando a falar de prosperidade, ó, teologia de prosperidade. Não vou falar de teologia de prosperidade. Então eu quero que você tenha paz para falar próspero, ok? Amém? Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor, Deus, tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Diga, eu recebo. Diga amém. Aí você pode sentar dando glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Seja bem-vindo. Eu vi um legendado de fundo ali. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Glória a Deus por esse texto. Bom, nós estamos numa semana muito cheia de poder, nós pastores, porque nós estávamos numa conferência com os pastores lá no Peniel, uma conferência de liderança. Foi um tempo abençoado. Nós recebemos o pastor Dominique, trouxe uma palavra ao nosso coração. Esse pastor Dominique, ele tem uma igreja chamada Trinity, em Singapura, de 10 mil pessoas. E ele também, ele é diretor das Assembleias de Deus Mundial. Ele cuida de 90 milhões de pessoas. E ele vem na simplicidade dele derramar a palavra. Também o pastor André, para quem não conhece, para quem conhece, né, ele não vai poder estar conosco agora, mas em outubro ele vai voltar. E a gente vai sugar ele aqui. Para quem conhece o pastor André? Né? Glória a Deus, pastor, psicólogo, doutor e profeta, em nome de Deus. E nós pastores estávamos ali recebendo muita palavra de Deus, muita palavra, e a gente foi muito impactado com tudo que Deus estava fazendo. Olha os irmãos do fundo aí, o segurança adolescente aí, pega as cadeiras, senta mais perto aqui. Segurança aí, os brabos, que lá são os brabos, cuidado. Nicolas, olha só é gangue aquele ali. Não é gangue não? Seja bem-vindo, tava saudade de você, viu? Deus é um Deus de milagres. Deixa eu ver aqui, ó, eu tô vendo ali rostos novos.
Deixa eu ver quem não veio no culto. Peraí. Já sei. A gente estava ali sendo impactado por esses homens, né? Por Deus, que Deus estava falando através da vida deles. Então a gente foi muito ministrado, eu fui muito ministrado. E nós recebemos o pastor do Sri Lanka, o Ezra, conversei muito com ele. Humilde, recebi também três pastores da Mongólia. Olha que interessante, o país da Mongólia, faz só 35 anos, Júnior, que o evangelho entrou lá. Né? E eles nos convidaram, a gente vai tentar ir agora em outubro também, uma conferência deles lá na Mongólia, de 500 líderes que eles têm lá, pastores. Então o apóstolo já fechou a agenda lá para a gente ir lá, conhecer o trabalho e também levar o legendário para a Mongólia. Eu apresentei o legendário para eles, eles ficaram muito empolgados. Falou para a gente ir lá, para a gente ver o território deles, para estabelecer legendários lá. Já pensou? Estabelecer legendários na Mongólia? A região não é muito favorável, né? Entre China e Rússia, meu amigo. Né? Bem no centro ali, né? Entendeu? Só. E vocês sabem que os mongóis, eles têm um peso muito grande na história, né? São grandes conquistadores mongóis, inclusive a culinária que invadiu a Índia também veio da Mongólia. Então, é um país bem no centro ali da Ásia. E a gente teve essa oportunidade de conhecer esses pastores. Quando eles falavam, gente, era uma mistura de chinês com russo. Realmente. E eu ficava assim, meu Deus. Todo tempo na mesa eu pensava na Torre de Babel, na confusão das línguas. Eu não entendia nada, meu amigo. Eu olhava assim, não entendia nada, né? Mas foi um tempo muito abençoado. Isso é um avivamento, né? Deus fazendo as ações para estar conosco ali. Teve pastor japonês também. Então lá estava sendo traduzido para japonês, para mongol, para inglês. Japonês, mongol, inglês e português. Porque dois pastores da Mongólia não falavam inglês, então um deles traduzia. Então era assim, falava em português, o inglês para o mongol, né? Foi 3 traduções lá. Eu fico achando incrível. Eu falo, Senhor, ativa de novo aqui, todo mundo entender todo mundo, né? Mais rápido, né? Eu não era da vontade dele, porque ele não respondeu a oração. Mas a gente está muito feliz por isso. E ali eu recebi muitas palavras. Uma das palavras mexeu muito comigo, aquele texto, que é um princípio que eu tenho vivido, um princípio que tem estado dentro de mim há muito tempo. Eu vejo muita gente falhando com esse princípio, e por falhar nesse princípio, acaba não prosperando. Eu quero falar um segredo para prosperar. A Bíblia estava escrito prosperar, sim ou não? Estava escrito. Quem já ouviu um documentário chamando Mostre-me o Pai? Levanta a mão. Meu Deus, vocês estão em qual país? Quem nunca viu, levanta a mão. Mostre-me o Pai, um documentário, Mostre-me o Pai. Não, então anota no seu celular agora. Eu autorizo você anotar esse documentário para você assistir. Tem no YouTube. Se você não chorar, você volta aqui. Mostre-me o Pai. Tem como colocar a imagem aqui dele? Só para o pessoal saber, porque isso é importante. Eu estava com esse documentário no coração, e agora, pior que se eu falar, eu vou revelar um negócio. Quantos mesmo nunca assistiu? É 1h26, não dá tempo. Quem quer assistir? Eu coloco, eu sou doido. Tem esse negócio comigo não, é. Se Jesus quiser falar através daquilo ali, que é bíblico, né? Vou fazer o seguinte, vamos marcar um outro momento. E aí a gente faz pipoca, tal, né? Quem quer fazer um cine aqui na igreja? Vou botar filme de guerra aqui pra vocês. Quem gosta de filme de guerra? Levanta a mão. É isso aí. Eu gosto de filme de ação, gente. A vida é ação. Quem gosta de comédia? Pois é. Tem um programa muito legal para assistir. Chama Os Três Patetas. Eu aconselho, é bom pra caramba. Chaves, tô brincando. O que diz esse documentário? Agora, como é que eu vou fazer? Um monte de gente nunca assistiu. Eu vou ter que mudar a minha ilustração.
Não, mas aí vai acabar com a minha pregação. Veja só. Quem aqui já viu o Peniel, o prédio lá nosso, em Ramamatsu? Ok. Aquele prédio, nós compramos ele em 2014. Naquele lugar, abandonado, sem parede, parecia a casinha torta, literalmente. Não tinha luz, não tinha energia, não tinha fios, porque roubaram todos os fios. Um prédio totalmente abandonado, que é a nossa igreja lá de Hamamatsu, a matriz, o prédio. Quando a gente comprou em 2014, foi um milagre, porque a construtora que comprou aquele prédio e o terreno para aterrar, porque era uma planadora, uma empresa de planagem, comprou aquele lugar para descarregar terras. Ela comprou e, no final, o governo embargou eles usarem aquilo lá para aterrar. Então ficou meio embargado na empresa. E aí a gente estava procurando um local para fazer retiros da igreja. E eu, apóstolo William, passamos 3 meses subindo montanha, procurando locais, internet, pesquisando, até que um japonês entrou em contato conosco e falou que tinha aquele prédio. Quando nós chegamos naquele prédio, não dava para se aproximar, porque o mato era mais alto que eu. Não tinha rua, não tinha nada. Era tudo destruído e lá tinha ainda um vídeo de casa assombrada, que japonês faz caça fantasma, sabe? Então tem até hoje o vídeo no YouTube. Né? A gente achou esse vídeo e lá é o lugar mais misterioso de Hamamatsu, era aquele lugar onde a gente estava. Fizeram o vídeo mesmo com aquelas músicas. Olha aqui. E a gente tirou desse prédio 70 contêineres de lixo. De lixo. Entre os lixos, colchão, capacete, tudo que você imaginar tinha lá dentro, inclusive serpente. A gente tirou cobra lá de dentro. Né? Hoje você pode dormir tranquilo que uma serpente não vai passar lá em você. Né? Então a gente construiu aquilo como um desafiador. Então, na época, a empresa pediu 10 milhões. E quanto vocês acham que a gente tinha em caixa para comprar aquele lugar? Quem chutar aqui, acho que vai ganhar um prato de comida hoje, ali na cantina. 0, o que mais? Não, mais, gente. A gente tinha um dinheirinho, senão também como é que vai fazer, né? A gente tinha 2 milhões, acertou, Fernando. Vai. Pronto, o seu almoço está pago pelo pastor. 2 milhões a gente tinha. Mas, gente, 2 para 10. 2 para 10. A gente tinha essa grana? Não tinha essa grana. E a gente foi ver. Eu desanimei de ver o prédio. Só que eu estava com o meu pastor. Você sabe que a gente não pode frustrar a coração de pastor. E ele falou assim, e aí, Jacob, o que você achou? Eu, olhando para o prédio, eu falei, eu não achei nada, eu só tenho a fé que o senhor tem. Então eu vou na sua fé. Se o senhor falar que quer, eu vou com o senhor onde o senhor for. Aí eu falei, e o senhor? Ele falou assim, eu estou gerando a fé. Gente, aquele lugar é lotado de vidro, destruído. Aquele lugar é terrível. Aquele lugar, nenhum doido compraria aquele negócio. Não, nenhum doido compraria aquele negócio. Eu não sei como, cara. Como eu sempre falo, nosso pastor tem uma visão de fé, um dom de fé. Ele falou, estou gerando. A gente começou a andar. Para você ter ideia, para entrar no prédio, a gente pisava vidros e vidros e vidros, porque todas as janelas estavam estouradas. Todas. Tacaram pedra. Depois, olha só, depois a gente descobriu que o pastor Tiago brincou de airsoft dentro desse prédio. Pra você ter ideia, era até treinamento de guerrilha, o prédio. E sabe como chamava o prédio? Chamava Sky Hotel. Não é Heaven, deveria ser Heaven, né? Mas era Sky, mas era um sinal já. Pelo menos no céu a gente já estava. O prédio muito antigo, tinha mais de 40 anos aquele prédio. E a gente começou a levantar recursos para mobilizarmos a igreja. A igreja era menor que essa. Nós tínhamos mais ou menos, acho que uns 70 membros. Priscila, Fernando. Mais ou menos. Irmão, nem se cada um ali, entendeu? Desse uma boa quantia, daria. O que eu posso dizer? Foi um milagre. Porém, no processo da compra, um pastor dos Estados Unidos nos ligou. Amigo nosso. Pastor oh, meu Deus. Almir. Que veio aqui. Lembra que ele veio aqui? Ele estava comprando um prédio lá.
também nos Estados Unidos. E ele ligou para dizer para nós, oi? Não. Ele ligou para nós para pedir o quê? Não, oferta. E o apóstolo atendendo na minha frente. Nós estamos construindo, William, a gente tem que botar X valor no banco, para o banco poder emprestar o financiamento, para a gente poder comprar o prédio. A gente tem que ter no caixa esse valor. E nós assim... E aí, ele pediu na época para nós 300 mil. 300 mil não. Na época acho que 300 mil, eram uns $1.000, pouco mais. O apóstolo ligou o telefone e falou assim, e aí, Jacob? Eu falei, o quê? Então, ele está pedindo aqui a oferta. O que a gente vai fazer? E a gente tinha 2 para negociar. Reduziu para 1.700. O apóstolo falou assim, vamos ajudar, vamos ofertar. Enviamos o dinheiro para os Estados Unidos. Ele conseguiu resolver lá primeiro e comprou a igreja. Mas agora a gente tinha 1 milhão. Mas a gente não tinha só 1.700.000, nós tínhamos fé também para comprar. Quer dizer, eu não tinha não, o apóstolo ainda tinha fé para comprar. E a gente botou o desafio para a igreja. E nós começamos a trabalhar vendendo alfajor e inúmeras coisas. O que eu sei, nós pagamos o prédio em 1 ano. Pagamos em 1 ano. Nós vamos dar 3 milhões aqui, dar 2 na frente, andava uma enroladinha, juntava. E a gente foi. E dentro de 12 meses o prédio estava pago. Pago. Só que o prédio pago não dá para fazer culto. Porque nós tínhamos que comprar placa, cano, lâmpada. Então ele gastou muito mais. Mas o que é incrível é que quando nós enviamos a oferta para os Estados Unidos, nós negociamos parcelar um pouco o valor, dar uma entrada de 2 milhões de negociar, e tudo foi aceito no processo. Só que depois que a gente pagou os 10, tinha mais 2 de documentação para resolver ainda. Mas quando nós ofertamos, nós recebemos a resposta que precisávamos para bater o carimbo lá e a planadora aceitar. E a gente fechou o contrato e comprou o peniel. Pastor, mas então por que você está contando a história? Porque eu vou contar um princípio, um segredo para prosperar. A Bíblia diz em Jó capítulo 42, verso 10, e quando Jó passou a orar pelos seus amigos, Deus o prosperou novamente. E o que mais que ele fez? 300 mil pagava o prédio. O Senhor fez mais que o dobro e nos abençoou. Então eu quero dizer desse segredo para você. Quero falar disso para você. Mas antes de falar sobre o segredo para prosperar, para que não haja nenhum tipo de engano e confusão, eu quero falar o conceito de prosperidade. E o primeiro conceito de prosperidade, que não é o conceito de prosperidade, é ganho financeiro. A prosperidade não se resume a ganho financeiro. A prosperidade, junto da ciência, ela é definida não como riqueza humana, mas ela está definida como um bem-estar integral. Prosperidade é um bem-estar integral. Então, existe até um estudo na neurociência que vai definir 5 pilares para que você entenda o que é prosperidade. Então, presta atenção que eu vou falar 5 rapidinho, tá bom? Número 1, o que é prosperidade no conceito até neural humano? Número 1, tá? Emoção positiva. Isso se resume biblicamente a você sentir alegria, você ter paz. Tá certo? Satisfação. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Tá certo? Então, isso é um estado emocional. O segundo é uma pessoa enganjada, é um engajamento. E o que seria isso para nós, na nossa realidade? É quando eu estou envolvido com um propósito, com algo maior que eu, ou até mesmo pelo qual eu nasci. Então, quando eu estou envolvido com um propósito, quando eu estou envolvido por aquilo que eu nasci, isso é prosperidade. 3, relacionamento. Então, dentro do conceito de prosperidade, relacionamento são conexões saudáveis. Você tem boas amizades.
Tem pessoas que não têm 4 pessoas para carregar o caixão quando ela morrer. Irmão, se você não tem amigos, você está com problema. Se você não tem pessoas com quem você pode contar, você está com dificuldade. Você não está prosperando. Olha só, Jó pelo menos tinha amigo para orar. Entendeu? Então você vai vendo que relacionamento com outras pessoas é um nível que complementa a sua prosperidade. Vamos profetizar um pouquinho? Levante suas mãos aí. Eu quero dizer, você é uma pessoa próspera. Diga amém. Então vamos melhorar o conceito de prosperidade, sair só do recurso financeiro ou da atividade de liberdade financeira. Eu quero trazer esse conceito. Então, significado, que também se resume meio que a propósito. O quarto, significado. Então, minha vida tem significado. O que é isso, pastor? Sentir que a sua vida tem valor. Quando as pessoas entram em depressão, quando que as pessoas passam a viver uma vida de ansiedade? Claro, nós temos que estudar, a ciência tem que entrar para identificar quais são os seus desafios. Por exemplo, todo psicopata, ele tem um problema biológico, neural. Houve um dano no cérebro dele e ele precisa de tratamento. Tá certo? Depressão real diagnosticada também já é um dano físico, precisa de tratamento. Ok? Mas veja bem, o caminho para esse lado da tristeza, da angústia, da depressão, da solidão, é quando você não entende o seu valor. Quando não tem significado, você não sabe por que está vivo, você não sabe por que você existe. Então, para dar um pouquinho de valor, claro, nós estamos falando aqui de um Deus que deu valor para você. Lembra quando eu falo sobre o preço e o valor? Então, por exemplo, aqui na minha mão tem um iPhone, mas se eu cobrar ali para o Kaique, você paga 10 milhões de ienes? Por que você não paga? Como não vale? É meu? Você viu o que ele falou? Não vale. Por que ele falou que não vale? Porque pelo preço ele consegue medir o valor disso daqui. Então qual foi o preço pago pela sua vida na cruz do Calvário? Foi preço de sangue, preço de vida. Esse é o seu valor. Nós temos que ter esse entendimento. Porque o significado tem a ver com o meu valor. Então quem não se valoriza não será valorizado por ninguém. Então não é sobre valorizar a viver uma vida de egoísmo, de como é que eu posso dizer? As pessoas que não me toquem, não é você sobrepor a outras pessoas. Não, é você saber quem você é. Então isso é um nível de prosperidade. E o quinto, para eu definir o que é conceito de prosperidade para você, é realização. Então, realização, gente, não é a compra da casa própria. Isso é uma da realização. Mas, meu amigo, se você levantou e tinha parte de dentro, escovou o dente, já é realização. Realizações não são grandes coisas, somente. Meu Deus, há muitas realizações diárias que você está concluindo, alcançando. Quem aqui um dia desejou ter uma moto? Quando era jovem, 16 anos, 17, 18. E quem aqui conseguiu ter uma moto? E você teve, Kleber, a moto que você nem imaginava que podia ter. Realização. Mas são só coisas materiais, realização? Não. Muitas pessoas não vivem prosperidade, não vivem paz, porque idealizou uma profissão e não estudou, não conseguiu chegar lá, hoje vive frustrado. E realização faz parte da prosperidade. Então, consegue perceber que não é só uma questão material ou financeira, é estado, é bem-estar. Então, a prosperidade que eu estou falando, de um segredo para prosperar, é essa prosperidade. É uma plenitude. Não é uma coisa só. Muitos exemplificam com uma Mican. Quem gosta de Mican, levanta a mão. Você sabia que existe o pastor Mican? Já ouviu falar dele? O pastor Mican é o pastor Tiago, lá de GIF. Por que o pastor Mican? Brinca com o pastor Mican, porque ele comeu tanta Mican e as mãos dele estão laranja. É verdade, foi no médico. A pigmentação da mão dele estava amarela. Eu achei que ele estava morrendo com o fígado dele. Eu falei, varão? Ele falou assim, Jacob, olha meu olho não está amarelo. Eu falei, você foi no Merfui, fiz exame, está tudo certo. E o que é isso? Mican em excesso.
Eu falei, meu amigo, tu é legendário até na pele. Eu sou legendário até na pele, pastor. Mas a Mican é feita de um gomo. Quantos? Vários. Finanças é um gomo. Então, adianta ter dinheiro e não ter paz? Adianta, meu irmão, tu ter esse carro que você anda aí, que bebe mais que, né, a época do meu avô. E você tem que trabalhar a hora extra, trabalhar o bar para pagar o carro que fica no estacionamento durante 12 horas na semana que você está trabalhando para poder pagar ele que está parado. E trabalha no sábado também, farbado no domingo para andar 2 horas no carro. Eu não consigo entender. Esse cálculo é loucura. Mas a pessoa insiste em ter, insiste em querer. E pensa, estou prosperando. Mas e o estado emocional? E o engajamento? E o relacionamento? Aí você se ocupa a trabalhar muito para ter esse bem material e corta o tempo com os filhos da família. Estou falando dessa prosperidade. Estou falando dessa junção, desse conjunto. Então, quem quer saber o segredo para prosperar? Quem quer prosperar aqui? Estamos aqui conclusivos, então, concluídos de que não estou falando de teologia da prosperidade. Beleza? Não estou falando que você dá muito para Deus, mais você recebe. Não estou botando esse princípio, ainda que ele é real e exista. Eu estou dizendo que prosperar é algo do desejo do coração de Deus para a nossa vida. Porque o Senhor prosperou Jó. Não foi Jó que se prosperou. A Bíblia diz que o Senhor prosperou Jó. Por qual princípio? O que foi que ele fez? O que ele fez? Orou pelos... Mas Jó estava em condição de orar por alguém? Por isso que muita gente não prospera, porque eles são mendigos mentalmente, espiritualmente. Querem só receber e não abraçam o princípio de dar. O famoso Deus do umbigo. Meu Deus. Minha vida. Meus sentimentos. Minha casa. Ninguém mexe com a minha casa. Não é verdade? É meu filho. Ninguém fala mal dele. Tudo é meu, 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 para mim, para mim, para mim, para mim. Ah, parece até um cavalo pulando, né? Para mim, para mim, para mim, para mim. Quem aqui conhece uma pessoa que é egoísta? Não, levanta a mão. Tem vergonha, denuncia. Espera que não seja ninguém que está do seu lado. Pessoa tudo para mim, para mim, para mim. Ela chega na igreja para mim, para mim, para mim. Vou chamar de crente cavalo. Para mim, para mim, para mim. E aí ele prospera? Prospera. Jó estava em condições de fazer isso. Vamos colocar assim num princípio de humanidade normal, a gente, carne, coisas estranhas, essas coisas. Você está passando um luto porque perdeu todos os teus filhos. Perdeu todo o seu dinheiro. Faliu em todos os âmbitos, perdeu o gado, perdeu casa, está desempregado. E mais, não só isso, você está enfermo, com doença na pele. As peles caindo. E Jó passando aquela famosa luta que nós conhecemos em todos os capítulos do texto. Um embate. A mulher dizendo assim, olha Jó, então, nega teu Deus e morre. Tava de boa até o casamento, né? Mas ele se levanta, Chico, para orar pelos amigos que nem tinha nenhum diagnóstico dos BO que ele tinha. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim, não é possível esse Jó fazer uma coisa dessa. Não, ele é diferente. Tipo assim, não dá mais para deixar ele desse jeito, vou ter que mudar a vida dele.
Porque se o cara não pensa nem nele, no momento que ele mais precisa, está pensando, esse parece comigo. Porque Jesus na cruz do Calvário, preso, ele disse, Senhor, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Porque o estado das suas emoções, condições financeiras, o estado que você vive agora, não pode impedir o segredo de você ajudar a outros. O princípio da prosperidade. Você pensar no outro. A vida de Jó é restaurada quando simplesmente ele para de pensar em si. E eu não estou falando para você abrir mão do seu trabalho, do seu casamento, da sua família, não. Eu estou falando para você parar de ficar pensando só em você. Até porque toda vez que você só pensa em você, você entra em pecado, você destrói seu futuro, acaba com você mesmo. Por quê? Porque o pecado ele existe, porque é o desejo íntimo de cada um, no individual. Então a pessoa deseja o que é errado, ela vai lá e consome. Foi assim com Adão, foi assim com Eva. Então nós precisamos entender que no dia que eu decido ajudar a outros e abrir mão, e eu não estou falando financeiramente, estou falando em emoção, vou falar alguns pontos, mas eu estou falando que todo aquele que planta para o Senhor, porque quando eu cuido de alguém, eu estou plantando para o Senhor. A Bíblia disse, Jesus falou, e se alguém me der um copo de água, se alguém der um copo de água para um desses pequeninos, está fazendo a mim. Então tudo o que Jesus quer é que nós paremos de olhar para nós mesmos. Porque o senso da felicidade, o senso da alegria, inclusive tem um conceito da alegria na neurociência. Como eu falo para vocês, minha pós-graduação será em neurociência. Então eu já estou entrando nesse caminho. Mas há um conceito que em inglês é helper's high, que significa aí, tem professor de inglês agora, toma cuidado, euforia de ajudar. Então já está provado que quando você ajuda alguém, você libera sobre a tua própria mente dopamina, sensações de prazer. O homem, olha só o dispositivo que Deus criou o homem. Escute uma coisa, existe um peixe, ele vive abaixo de 3.000 metros de profundidade. Para você ter ideia, esse peixe que vive lá a 3.000 metros de profundidade no mar, qualquer outro peixe nessa profundidade estourava. Porque a pressão é 10 vezes mais do que nós estamos aqui. E você acha que esse peixe vive angustiado lá? Angustiado lá? Você acha? Você acha? As células dele é diferente das células dos peixes da superfície. A forma de se alimentar, tem 10 formas de se alimentar no fundo. E os caras chegam lá, oi, você tá aqui. Os caras chegam lá, eles chegam lá com robôs lá. E eles passam filmando, sabe aqueles cuidão? Aí quando vê o peixe não é bonito não, tem uns peixes meio estranhos. Mas Deus que criou. Eles estão de boa, assim. Na escuridão, estão de boa. Quem foi que criou eles lá? Pois é, isso é nível de prosperidade. Porque você pode estar debaixo de maior pressão que você imagina. Mas se Deus te colocou lá, Ele sabe te dar prosperidade lá. Tem alguém vivendo pressão aí? Levanta a mão aí. Levanta a mão, tenha coragem que eu vou profetizar. Pressão, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos. Pressão financeira. Pressão familiar. Pressão de trabalho, o chefe é pressão. Pressão para pagar as contas. Só tem pouquinho, tudo já tem riqueza. Não precisa nem profetizar dinheiro mais aqui. Pois é, o Senhor diz na sua palavra que Ele não te daria nada que você não possa suportar. Então, o meu estado de pressão não pode roubar de mim a minha paz e a prosperidade que Deus deu. Porque cada um na sua individualidade estará passando por algo, mas eu quero dizer que o Senhor conhece você muito bem. Então, o que a neurociência chama de reciprocidade, que é capital social, que você faz algo para se sentir bem, a Bíblia já estava ensinando há milhares de anos que quem semeia. E a palavra de Deus tem poder para atravessar qualquer conhecimento. Quem semeia, Gálatas 6:7, não se deixe enganar.
De Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso também colherá. E aí a gente acaba olhando, levando isso para o lado do mal. Ah, plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Não, não, é o contrário. Vamos para o lado ao contrário. Cara, quando eu faço algo de bem, quando eu planto o bem, quando eu me disponho, quando eu semeio, Deus olha e fala assim: ah, seu Jó, vou te prosperar. Quantos querem prosperar? Diga amém.